Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você está vendo esta aula. Desta vez nós vamos falar sobre a administração do SharePoint Online. Vem comigo. Então, bora lá. Para acessar o portal de administração do SharePoint, mais uma vez aqui dentro do Admin Microsoft 365, a gente vai aqui em Mostrar Tudo. Em Centros de Administração, nós vamos clicar em SharePoint. Esse é o portal de administração do SharePoint. Douglas, o que é o SharePoint Online? SharePoint Online é uma ferramenta da Microsoft que permite que os usuários em uma organização trabalhem juntos de forma mais eficaz. E aí, o usuário ele consegue fazer armazenamento e compartilhamento de documentos e informações importantes através da internet. É como se fosse uma intranet da sua empresa. Ou seja, é um lugar central onde todos podem colaborar em projetos, manter documentos organizados e acessar isso de qualquer lugar e de qualquer dispositivo, usando apenas o navegador da web. Como o SharePoint Online está dentro do Microsoft 365, ele compartilha recursos e funcionalidades com outras ferramentas, como por exemplo, o SharePoint ele é integrado ao Microsoft Teams. Então aqui à primeira vista você tem o portal inicial, assim como o portal do Microsoft 365, você pode adicionar cartões na página inicial. O SharePoint Online ele te dá as opções de, deixa eu clicar aqui em adicionar cartões, ele te dá as opções de atividade de arquivo do OneDrive, que é essa opção aqui, onde ele vai te exibir um gráfico por atividade dos últimos 30 dias. Você também tem a opção de relatório de atividade do SharePoint, relatório de uso de sites do SharePoint. E para adicionar, basta clicar, por exemplo, eu vou clicar nesse daqui de relatório, quando você dá um clique, e aí ele adiciona um cartão para você dos relatórios do SharePoint, ok? Aqui eu tenho o botão de procurar site, você pode clicar e pode pesquisar por um site do SharePoint. Integridade do serviço, assim como vimos no portal do Microsoft 365, na parte de integridade de serviços, aqui no portal do SharePoint você tem um cartão com os problemas ou incidentes que o SharePoint pode estar passando. Você pode ver que aqui nesse momento tem um incidente e um aviso. Vamos ver que incidente é esse. Ok, então a gente tem alguns problemas ativos que a Microsoft já está trabalhando. E aí ele me traz aqui as integridades, os incidentes. E a gente tem aqui essa configuração, onde ele está falando que usuários não conseguem abrir arquivos de mensagem que contenham códigos de caracteres específicos na biblioteca de documentos do SharePoint. Beleza? E aí é um incidente que a Microsoft está tratando. E aí, como a gente já viu, a gente tem aqui todas as atualizações desse incidente. Vamos voltar para o portal de administração do SharePoint. Quando nós criamos o nosso tenant, lá no início do nosso curso, nós criamos o nosso domínio de provisionamento, que é o domínio OnMicrosoft. Aqui no nosso caso é o treinamento 365dgl.onMicrosoft. Veja que aqui na URL ele coloca para mim o nosso nome de provisionamento quando a gente criou o nosso tenant. E aí a estrutura do SharePoint Online ele considera o domínio de provisionamento e não o nosso domínio personalizado, que é dgl.oliveira.com.br. E aí, quando você acessa o portal do SharePoint, ele pega o seu domínio de provisionamento, coloca um traço admin.sharepoint. Então, pessoal, para o usuário final, o que é gerado de produto é a raiz. Entenda que uma vez que o meu subdomínio é treinamento 365DGL, eu não vou levar em consideração
o onmicrosoft.com. Veja que se eu clicar aqui em sites ativos, e eu vou clicar aqui nessa URL do primeiro site, ele vai abrir para mim o site administrativo. Veja que a URL ela fica treinamento 365dgl.sharepoint.com. Então vou voltar aqui no site do SharePoint. Observe que se eu pegar essa URL, né, vou copiar aqui, vou colar em outra aba do navegador, e se eu remover o admin.sharepoint, na verdade eu vou remover somente o traço admin, né, e vou deixar treinamento 365dgl.sharepoint e der um enter, você vai ver que o que acontece? Ele traz para mim um site de comunicação. Douglas, o que é isso? Isso aqui é a sua intranet. Por padrão, ele vem com o nome de site de comunicação. Esse site de comunicação é a intranet da sua organização. Aqui do meu lado direito, eu tenho o botão de compartilhar o meu SharePoint Online. Então eu posso vir aqui e compartilhar o meu site, seja com usuários internos ou usuários externos. Porém, você como administrador, você pode bloquear o compartilhamento dessas informações com o meio externo. Nós vamos ver isso ainda, né, como fazer o bloqueamento dessa configuração de compartilhamento, beleza? E aí você só consegue compartilhar com usuários internos. Aqui em cima eu tenho o botão seguir, né? Aqui eu não estou seguindo, mas se eu clicar aqui e marcar essa estrelinha, ele vai passar a seguir o site, e aí qualquer alteração que for feita nessa página, eu vou receber uma notificação. Eu tenho o botão editar, para eu fazer a edição dessa página. Quando eu clico nesse botão, ele traz para mim a página em modo de edição. Veja que eu tenho esses botões com o sinal de mais. Ele serve para você adicionar uma nova seção na página. E essa nova seção pode ser em uma única coluna, em duas colunas, em três colunas, um terço à esquerda, um terço à direita, seção de largura total. Você pode escolher a seção da forma como você achar melhor. Aqui eu também tenho modelos. Você tem alguns modelos que você pode usar como imagem e texto, né? Por exemplo, se você for adicionar uma imagem, você adiciona a imagem e texto de 3 colunas, ou você adiciona a imagem, um terço da imagem e do texto, texto e imagem vertical e 2 colunas, imagem e texto e coluna única. Então você tem opções disponíveis de tipos de layout que você pode escolher para adicionar a sua nova seção. Vamos adicionar uma seção usando um modelo. Vamos pegar aqui imagem e texto de coluna única. Ele me abre o campo. Eu tenho aqui o botão de pesquisar a imagem. E aí quando eu clico nele, a imagem ela pode ser adicionada do estoque de imagens da Microsoft. Veja que aqui eu tenho imagem de estoque. A Microsoft entrega uma boa quantidade aqui de imagens em ótima resolução. E aí também você pode escolher do seu OneDrive. Quando você clica em OneDrive, ele vai trazer o OneDrive para você selecionar uma imagem que vai estar disponível no seu OneDrive. Você também pode trazer uma imagem de um site, e aí você pode pegar de um site ativo ou de algum documento, né, de alguma imagem que está dentro desse site. Você pode carregar uma imagem do seu computador, e aí você pode escolher a imagem que você tem no seu dispositivo, ou colar um link de algum recurso de dentro do SharePoint. Eu vou carregar uma imagem, vou pegar essa imagem aqui, vou pedir para adicionar a imagem foi adicionada. Definida a imagem, você tem a opção de mover para o outro lado e posicionar essa imagem de uma forma diferente. Você pode editar a web part e colocar um link na sua imagem. Você pode excluir ou duplicar a sua web part. Você também pode sobrepor a imagem, um texto em cima da imagem, sobrepor a imagem com o texto, né? Redimensionar a imagem. Vamos tentar redimensionar aqui. Você pode ver que ela é redimensionada de acordo com a
sua necessidade, e aí você consegue escolher o tamanho. Formato da imagem, você pode escolher entre quadrado, entre 3x2, 9x16, e aí ele te dá essas opções. Eu vou escolher a opção aqui quadrado, para não ficar cortando a minha cabeça. Perfeito assim para mim. Alinhamento da imagem, mais à direita, mais à esquerda, né? Centralizado. Aqui embaixo você pode adicionar um texto, como você preferir. E aí eu posso colocar aqui, por exemplo, nossa primeira aula de SharePoint Online. E aí você consegue colocar a cor, né? Você consegue alterar aqui a cor, você consegue realçar alguma cor, você consegue colocar em negrito, né? Ficou horrível isso aqui, vamos tentar corrigir. Vou colocar aqui um amarelo, que está da cor da foto lá. Só para você ter uma noção do que você pode fazer aqui com o SharePoint. Concluída a sua edição, você pode salvar como rascunho para continuar essa edição depois. Você pode desfazer alterações. Você pode descartar as alterações. Ou você pode republicar. E aí a sua nova versão do site vai ficar disponível para os usuários. Se você quiser, você pode adicionar uma nova seção. E aí você pode adicionar e também configurar as seções como você quiser. Você pode adicionar textos, imagens, links, notícias e até mesmo um vídeo do YouTube. Por exemplo, eu vou colocar aqui uma seção de 2 colunas. E aí aqui, quando eu clico nessa opção aqui, eu consigo mudar. Eu posso mudar aqui para uma coluna, 2 ou 3 colunas. Ou um terço à esquerda ou um terço à direita. E você vai vendo que ele vai dividindo para você as opções. Tá? Como eu escolhi aqui 3 colunas, ele colocou aqui a primeira, a segunda e a terceira. Vou voltar aqui para uma coluna. Você pode ver que quando você passa o mouse, ele te dá essa opção aqui com um botãozinho de mais. E você tem a opção de adicionar uma web part em coluna. Quando você clica em mais, está aqui a opção para você usar o vídeo de YouTube. Né? Você pode adicionar o texto, a imagem, o link, como eu falei, os links rápidos, um stream, uma chamada para ação, um botão. Vou pegar aqui um link do YouTube e vou clicar aqui em adicionar vídeo. Perdão, eu vou ter que pegar aqui primeiro a URL e colocar na inserção. Deixa eu pegar aqui a URL, vou acessar aqui o YouTube. Eu tenho meu canal aqui do YouTube. Vou pegar um vídeo qualquer que eu tenho aqui. Vamos pegar esse aqui de novo recurso de certificação. 22 de agosto. Vamos colocá-lo aqui. Quando eu coloco a URL aqui, veja que ele já carrega o vídeo aqui para mim. E aí você tem a opção aqui de hora de início, mostrar controles de reprodutor ativo, né? E mostrar o modo avançado de privacidade. Se eu quiser, eu posso desabilitar. E aí ele não vai deixar aqui eu ver o controle do reprodutor. Se eu habilitar, ele permite que eu veja o controle de reprodução do vídeo. Aí eu tenho o botão do play aqui. Beleza, pessoal? Tá horrível essa edição aqui, mas é só para vocês entenderem o que é possível fazer de edição aqui do site do SharePoint. Se eu fechar, né, eu posso publicar. E aí, se eu publicar, ele vai jogar essas duas imagens lá dentro do site do SharePoint. Do meu site, da minha intranet, vai ficar disponível para os meus usuários, beleza? Eu vou descartar essas alterações, eu não quero fazer essa publicação.